Olá, boa tarde. Eu sou Lívia Porto, eu sou médica endocrinologista do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu estou aqui hoje com os nossos convidados, o Dr. Américo Cuvello, nefrologista, e a Tarsila Campos, que é nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes, para um bate-papo sobre como cuidar melhor da saúde em 2021. Então, para dar início à nossa conversa, eu vou trazer um estudo que saiu recentemente em dezembro, que mostrou justamente, eles fizeram uma avaliação das expectativas, das resoluções de ano novo que as pessoas fizeram. E o super interessante é que envolve saúde o primeiro, o segundo e o terceiro lugares, né? Então, o primeiro lugar, que a maioria das pessoas julgaram como resolução importante para o próximo ano, seria melhorar da saúde do corpo. Segundo seria perder peso e o terceiro, melhorar a alimentação. Então, tudo muito envolvido aí com as especialidades aqui da gente, muito importante a gente trazer isso. E eu vou passar para a Tarsila logo a primeira questão, que eu acho que para ela engajar, como isso, Tarsila? Então, assim, se a maioria das pessoas tem um raciocínio, ou quando começa um ano, tem uma intenção para melhorar a alimentação, e através disso melhorar cuidado com o corpo e, através disso, também perder peso, eu devo fazer isso de forma abrupta? Começou dia 1, eu já paro de comer, eu já restringo? Como é que é a melhor maneira da gente conseguir buscar saúde, promoção de saúde através disso e de uma maneira que gere adesão, engajamento e sustente, né? Que dure o ano inteiro? Boa noite, feliz 2021, começando aí o ano falando de um tema bem interessante, já que a expectativa, né, das pessoas, e acho que essa forma de começar o ano, eu falo que início de ano sempre renova e traz a gente de querer fazer coisas diferentes, né? Acho que é muito comum essa coisa de resoluções para o ano que vai nascer. E aí é importante até a gente, enquanto equipe, aproveitar esse momento dos pacientes de estarem realmente focados em querer mudar e conseguir incentivar que eles tentem ir pelo caminho certo. Então, acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Entender, estar perto de uma equipe, buscar orientação, justamente porque nem sempre o caminho mais restritivo ou o caminho da pessoa tentar resolver essa resolução sozinha, sem nenhum tipo de orientação, sem individualização, muitas vezes a gente sabe que isso pode levar a uma frustração num curto período de tempo, porque muitas vezes a pessoa acaba se cercando talvez de comportamentos que não necessariamente ela vai conseguir ficar engajada a longo prazo e muito menos conseguir chegar no tal objetivo que ela colocou na listinha dela de resolução de ano novo. Então, acho que é muito pertinente isso, a gente até avaliar, né, como que as pessoas normalmente começam o ano e como elas terminam, né? Então, normalmente vem essa motivação, vem essa chama de querer fazer diferente, e normalmente a gente recebe os pacientes no final do ano extremamente desmotivados, frustrados, ansiosos. Então, em que momento a gente falha, né? Então, tentar entender que muitas vezes a gente cria essa ansiedade entre Natal e o Ano Novo, né? De tudo que acontece, desse período, mas a gente não se programa tanto de se organizar com comportamentos e com orientações de que a gente pode ir colocando ao longo do ano gradativamente, de acordo com a realidade pessoal de cada um. Então, acho que esse seria o primeiro passo, né, Livinha? Tá perto de uma equipe, buscar orientação, entender o seu organismo, qual que é a melhor forma de você estabelecer objetivos a curto e a longo prazo, porque dá para você fazer isso junto com a sua equipe, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro. Ótimo, e até assim, né, para o bom e para o ruim, né, Tarsi, porque para a gente pensar também a virada, como aproveitar, a gente pega muitos pacientes, às vezes em dezembro, que você falou, ansiosos e frustrados porque não conseguiram, esperando só da meia-noite para poder começar a fazer Passe de alguma coisa. mágica. E assim, a gente sabe que não tem passe de mágica, mas já que existe essa sensação e esse sentimento, aproveitar para capturar, né, esse engajamento, essa mudança. E aí, assim, outra questão, né, além dessas mudanças de hábito alimentar, de melhor, que depois a gente vai falar aí ao longo da live muito mais, para a gente poder aprender, assim, técnicas para a gente conseguir se manter num hábito bacana, a ideia também, já que o cuidar da saúde é uma grande preocupação,
abrem aí uma porteira grande para as questões dos check-ups, né? Então, na realidade, às vezes, os check-ups, as pessoas compreendem como se fosse eu vou lá fazer um check-up, eu vou entrar numa máquina, ele vai fazer uma avaliação de cabo a rabo e ter certeza que não tem nada. Na realidade, o check-up faz parte da promoção de saúde e eu acho que ele é muito positivo. Aí eu passo a bola para o Américo, né? Américo, o que você acha? Como é que a gente pode utilizar o check-up? Como é que o check-up pode ser positivo para a gente nesse momento em que a gente quer promoção de saúde, iniciar o ano, né, do zero, ver se está tudo bem? Como é que você acha que o check-up entra aí nisso como algo positivo? Você está no mudo, Américo. Então, vamos lá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer por participar aqui dessa live sobre promoção de saúde, isso é muito importante, e pegar exatamente esse gancho do início do ano, né? Eu acho que eu vou bem direcionado no que a Tarsila falou, da questão de ter um objetivo, né? Eu acho que o check-up é uma questão importante, porque, na realidade, assim, é como você vai se conhecer, né? E as pessoas pensam muito nesse negócio, eu vou fazer 100 exames e vou chegar numa conclusão. Na realidade, antes dos exames, você vai passar por um profissional médico, que vai fazer uma avaliação que nada mais é do que uma conversa, que é o que a gente está tendo aqui, para conhecer o indivíduo, né? O seu histórico familiar, os seus problemas que ele já teve, ou eventualmente uma alergia que ele tenha, uma medicação que ele tome, né? O seu histórico, que a gente chama. E fazer uma avaliação de como ele está, né? Se você está acima do peso, você está estressado, você não está sedentário, e aí traçar exatamente a partir desse conhecimento do indivíduo, traçar o que a Tarsila falou que é fundamental. Tudo começa com um objetivo, né? O objetivo é a questão fundamental. Meu objetivo é eu perder peso, mas nesse check-up, você e aí traçar um planejamento para o indivíduo ele se conhecer, o porquê que ele tem que perder peso. Por que aquele sobrepeso vai fazer mal para ele? Em que ele vai fazer mal? E como é que ele vai fazer isso, né? Então, eu acho que o check-up ele tem esse mote de chegar, né? O indivíduo se conhecer, né? E porque muitas pessoas não têm nenhuma comorbidade, não têm nenhuma doença, né? Mas eu quero me conhecer, como é que eu estou e o que eu posso fazer para melhorar mais. E eu acho que o início do ano ele traz esse desejo, né? Puxa, eu posso melhorar, eu posso ficar melhor, não estou gostando quando eu me olho no espelho, não estou fazendo nada de atividade física, e aí você traçar suas metas, né? Eu acho que é fundamental, né? Américo, aproveitando que você é nefro, eu tive uma paciente no final do ano que uma das metas é aumentar a ingesta de água. Falei, ótimo, né? A gente recomenda sempre, a gente estimula isso para poder melhorar a saúde, promoção de saúde, e aí eu lanço para você e para a Tarsila. Eu protejo o rim, Américo, eu cuido da saúde do rim quando eu aumento a ingesta de água, e Tarsila, eu perco peso, quem toma muita água ganha menos peso, isso está parte aí da nossa dieta, tomar bastante água, 2, 3 litros de água, quanto mais melhor. O que vocês acham? Eu vou falar primeiro, então, ou a Tarsila? Pode ir, Américo. Bom, bom, primeiro eu vou desmistificar algumas coisas para a gente chegar numa conclusão aqui. Primeiro, essa questão de eu tomar 3 litros, 4 litros de água, porque vai fazer... Eu nunca vou ter problema de rim, isso é uma lenda urbana, isso é um mito, né? Assim, a gente deve sempre promover que o indivíduo tome líquido, se hidrate, porque, na realidade, eu acho até que tem uma questão também, nós estamos num país tropical, né? E isso é importante, né? Ainda mais agora, né? No começo do ano é verão, né?
e principalmente a gente tem que tomar cuidado com os extremos das pessoas, né? Ou seja, as crianças e os mais idosos, né? Isso é muito importante. Mas na literatura médica, do ponto de vista renal propriamente dito, tomar bastante líquido previne em alguns aspectos, como por exemplo, mulheres que têm muitas infecções urinárias de repetição, por exemplo, o fato dela tomar bastante líquido, ou seja, diluir a urina, faz com que ela tenha menos infecção urinária. Mas, assim, isso é um pacote de coisas que você tem que falar, por exemplo, porque, por exemplo, é muito comum, por exemplo, as mulheres tomarem menos água, né? Porque é bem diferente do homem, né? A mulher tem todo o ritual para fazer xixi, o homem não, né? Só abrir o zíper e tá lá é muito mais fácil. E tem muita mulher que não toma água porque tem medo tem medo de se contaminar no banheiro, né? Então tem toda aquela questão. Então você tem que desmistificar isso daí, né? E falar que você precisa tomar bastante líquido, quem tem infecção urinária. E também nos indivíduos, por exemplo, que tem calculose renal, que tem pedra nos rins, né? Em que você tem uma precipitação de cristais e o fato de você tomar mais líquido, você vai tornar essa urina mais diluída, vai precipitar menos, né? Agora, como promoção geral de saúde, eu acho que você tem que estimular, né? Principalmente nesses extremos. E as pessoas ficam muito preocupadas. Eu não gosto muito com esse negócio. Eu tomo 2 litros, eu tomo 3 litros, eu tomo 4 litros. Eu ia perguntar que é? isso, América. Eu ia perguntar, quanto mais melhor? Quanto eu conseguir melhor? Se o rim for normal, se você tomar 4 litros, você vai urinar 4 litros. O seu rim vai botar tudo em excesso para fora. Então, eu não vejo grande vantagem nisso, né? Não vejo. Eu sempre explico para os meus pacientes o seguinte, veja, você tem que colocar o indivíduo no normal dele. Então, como todo mundo acorda, né, vai fazer xixi, né, vai urinar, né? Então, na realidade, assim, a partir daquele momento, você conta e nas próximas 6 horas, você tem que urinar 1 ou 2 vezes naquele período, naquele intervalo de 6 horas, até o almoço, por exemplo. Se você não urinou nenhuma vez, então você precisa tomar líquido. Então, na realidade, você toma um líquido, urina, né? E se você urinar 1 ou 2 vezes por período, tá bom demais, né? Porque se você tomar 4 litros de água, você vai ficar o tempo inteiro no banheiro para botar todos aqueles 4 litros de água que você tomou e não tem vantagem nenhuma. Na realidade, você precisa se hidratar, você não pode desidratar, né? Porque é ruim para o rim, ruim para várias outras coisas. Mas o fato de você tomar 4 litros, isso não tem vantagem. Acho que é interessante a gente falar essas coisas, porque às vezes a gente pega algum tipo de estratégia ou de recomendação que existe, e a gente pega aquilo como, isso vai solucionar todos os meus problemas. Então, eu vou direcionar todo o meu empenho para a água, e com isso eu não vou ter problema de mais nada. Então, assim, como a gente está colocando aqui, é um comportamento que, frente a vários outros, sim, a hidratação é um componente extremamente importante, e ainda mais pensando na hidratação vindo da água, né? Num momento onde a gente vem de um histórico, né? Assim, tirando a questão um pouco de foco renal, mas a gente vem tirando um pouco o foco da hidratação da água e a gente veio substituindo por outros tipos de líquidos que são mais industrializados, que não necessariamente sejam isentos de caloria. Então, assim, quem é essa pessoa que está na minha frente que está querendo melhorar a questão da hidratação? Como ela faz a hidratação dela hoje? Ela hidrata com água? Ela toma suco de caixinha? Ela faz uso de refrigerante? Ela usa bebida alcoólica? Ela é um atleta? Ela se exercita? Tudo isso vai mexer na prescrição de um profissional do quanto de líquido, de água essa pessoa precisa consumir ao longo do dia. Então, para a gente ver que só uma questão como a água que a gente trouxe aqui, como é aquela coisa de verdade absoluta, né? A todo lugar que eu vou falar, bebe água, como a Livinha falou, né? Quanto mais melhor, as pessoas chegam com essa orientação. Doutora, você não precisa se preocupar, porque água eu tomo bastante. Então, assim, é como se eu fosse pegar aquele checklist aqui e fazer assim, ótimo, isso eu não tenho que me preocupar. Será que isso é suficiente? Então, obviamente, a gente sabe que
para a questão renal, como o doutor Américo colocou, não existe tanto essa ligação de que tem uma questão protetora. Mas a gente sabe que para a saúde intestinal, eu tenho uma questão muito relacionada quando eu aumento o consumo de fibras, pensando em melhorar pessoas que têm uma dificuldade maior, que têm constipação intestinal, ou que estão aumentando o volume de fibras, até pela questão de saciedade. Existe uma ligação, sim, que a gente tem que caminhar em algumas estratégias nutricionais junto com a questão da água. Para quem quer perder peso, o que você vem utilizando ao longo do dia? Ou até mesmo, eu lembro que quando começaram a surgir aqueles, que aí acho que a gente até volta um pouco para o foco renal, quando começaram a surgir aqueles sucos industrializados que eram isentos de caloria, né? Só que com muita quantidade de sódio. Poxa, se a pessoa estava lá com 4 litros, mas é uma aguinha colorida que eu uso, Tarsila, é só para dar um gostinho. Será que isso vai trazer? Então, assim, olha quanta coisa eu tenho que levar em consideração na hora de uma resolução de início de ano, que é beber mais água. Como que eu vou fazer essa água? Em que quantidade? Existe uma individualização de recomendação até no quanto cada um. A gente pode fazer um cálculo de ingestão de água por quilo de peso, por essa questão do quanto eu estou indo ao banheiro, observações pessoais, coloração de urina. Então, são várias questões que a gente pode levar em consideração. O importante é busquem orientação. O que serve para um não serve para o outro. A gente não tem recomendações absolutas nem da água, porque vai depender muito da pessoa e a gente tem que individualizar essas orientações de acordo com o objetivo e com a rotina de cada um. Isso porque a gente só está falando da água, hein, gente? A gente ainda não começou o resto, né? Não começou o resto. E, Américo, a gente só está falando na água, mas já teve algumas pessoas com algumas dúvidas. A Adriana Garcia, ela questiona se a gente deve, então, já que não precisa estimular tanto como a gente estava falando, se deve beber água só quando a gente tem sede. E o Gilvânio emendou com uma pergunta se é verdade que quando a pessoa bebe mais bebida alcoólica, deveria beber mais água, se isso é um mito ou uma verdade. Bom, então vamos lá. Adriana, obrigado pela pergunta. Assim, se você tem sede, já significa que você já está desidratada. Então, esperar também você ter sede para beber água também não é uma coisa, não é boa, né? Porque a sede já significa que o seu cérebro, né, tem um núcleo da sede lá, ele já está a osmolaridade, né, que é a quantidade de solutos que tem no sangue, ela já está mais alta, então já dá sede, então você já está desidratada. Eu acho que é muito melhor usar a estratégia que eu falei, de ir ao banheiro. Se você está urinando, significa que você está hidratado. Se você para de urinar, também o seu organismo, ele é sábio, ele retém líquido porque você está desidratado. Então, esperar ter sede para tomar água, eu não acho uma estratégia melhor. Agora, é bem verdade que no indivíduo saudável, que não tem problema, e jovem, não vai trazer também grandes problemas ele só ter sede para tomar água. Isso é ruim, por exemplo, nas crianças e nos idosos, né? Mas é muito melhor a outra estratégia de ir ao banheiro. E quanto à bebida alcoólica, isso é verdade, não é mito, viu, Giovanni? Porque o álcool ele tem uma ação, né, sobre um hormônio que é produzido pelo cérebro, na hipófise, chamado hormônio antidiurético, né? Então, o álcool, a bebida alcoólica, o excesso de álcool, age inibindo o hormônio antidiurético, então você urina mais, né? É um hormônio que diminui a quantidade de urina. Então, na realidade, assim, se ele inibe, você vai urinar mais, então você vai desidratar mais rapidamente, né? Então, quem, por exemplo, todo mundo que já tomou um porre, por exemplo, já bebeu, fez uma ingestão aumentada, no outro dia tem a ressaca, né? A ressaca, um dos mecanismos da ressaca é exatamente a desidratação, né? Que o cérebro fica desidratado, então você tem dor de cabeça, você tem náusea, por isso você tem que tomar bastante líquido quando estiver tomando bebida alcoólica. O ideal é não em excesso a bebida alcoólica, né? Mas sempre que você tomar bebida alcoólica, inclusive existe uma regrinha de para cada volume de bebida alcoólica que você toma o mesmo volume de água, né? Por exemplo, o vinho é assim, o destilado você tem que tomar um pouco mais de água, exatamente para você não desidratar.
Ai, que bacana, bom saber isso, América. Acho que todo mundo sempre aí alternando. Acho que gostaria de ter ficado sabendo disso no dia 31, um pouquinho antes. Antes das festas. Antes das festas. Mas aí vem uma questão, até que a Tarsila falou a respeito, né, das dietas, tá, alguns questionamentos. Tem duas perguntas aqui a respeito da água com limão, né? Na verdade, o Altair traz a questionamento se realmente existiria algum benefício, qual o benefício. E a Adriana comenta que, para ela, a única coisa que aconteceu quando ela começou a tomar água com limão em jejum, ela começou a ter gastrite e dor no estômago. Então, ela já traz essa informação de que quando ela começou a tomar isso, que é normalmente, né, orientação da moda, que sugere que o uso disso possa gerar ou possa levar à perda de peso. E aí eles questionam isso. E a gente já, antes mesmo da live começar, a gente já tinha considerado que essa era um tema muito bacana para a gente abordar, já que era uma questão muito recorrente em consultório também. E aí, o que você acha, Tarsila, a respeito desses questionamentos e dessa questão que já foi trazida? A gente tem que lembrar que a água é a água, a gente já falou de benefícios aqui, de incluir a água na rotina, e o limão também é um alimento, é uma fruta que tem suas propriedades nutricionais interessantes, ela é rica em vitamina C, obviamente que aí talvez a junção disso veio como uma prescrição de moda, no sentido de perda de peso, de acelerar o metabolismo, então assim, neste sentido, não existe nenhum tipo de comprovação científica de que, obviamente, eu vou usar lá minha água com limão de manhã e tá tudo certo, cumpri aí meu objetivo de que isso vai me dar, vai resolver os meus problemas para perder peso ou para acelerar o meu metabolismo. A gente não tem essa relação. O que acontece muitas vezes que eu vejo é que talvez a pessoa tenha um estímulo maior a se hidratar de uma forma mais natural, vamos dizer assim, né? A hora que eu pego água com limão, que são dois alimentos considerados mais naturais, e aí tem essa questão, como para cada um existe uma sensibilidade. Tem pessoas que esses paladares mais ácidos causam alguns desconfortos, como a Adriana que falou, né? Acho que depois que ela começou a usar em jejum, tem pessoas que não toleram muito bem. Então, mais uma vez trazendo, o que vale para um não vale para outro. Tem pessoas hoje que falam, Tarsila, mas eu me sinto bem, eu tomo lá um copinho de água com umas gotinhas de limão de manhã, comecei a me sentir bem, eu nem tomava água de manhã e isso está me estimulando ok? Mas não faça isso com esperança de que isso vai te ajudar ali na hora que você vier pesar na balança e tudo mais. É um comportamento que, dentre outros comportamentos, pode ser que auxilie, mas eu desconheço qualquer pessoa que só continuou fazendo tudo que fazia de errado e começou a tomar água com limão e conseguiu ter um bom resultado, tá? Então, assim, a gente não vai aqui... é uma estratégia aí natural, né? Não tem nada de malefício, a não ser quem realmente sinta qualquer tipo de mal-estar em ingerir essa água mais ácida, mas não tem o porquê serve para todo mundo. Para eu ter sucesso no meu emagrecimento, eu preciso fazer uso de água com limão. Então, isso não existe. Mas é uma estratégia. Tem muitas pessoas que falam, Tarsila, eu sempre pedi uma latinha de refrigerante na hora da refeição, quando eu troquei por água com limão, porque eu fico lá com alguma coisa, eu controlo o volume do que eu como. Então, são estratégias que, às vezes, para a gente, naquele objetivo final que a gente falou no início, são pequenas trocas que a gente começa a fazer que as pessoas se sintam estimuladas. Será que trocar o refrigerante por uma água com um pouquinho de limão para você facilitaria? Aí facilita, porque só água, por enquanto, eu não dou conta. Então, pode ser um primeiro passo, né? Então, tudo tem a sua colocação, tudo tem o seu lugar, desde que para a pessoa tenha significado, tenha importância e tenha uma motivação para ela conseguir, e não porque todo mundo faz ou porque está escrito na revista porque vai dar certo. Então, tem que ter um pouco esse cuidado e esse olhar, né? Ótimo. Eu só queria falar só um pouquinho sobre da água com limão, porque a Adriana falou da gastrite, da inflamação do esôfago. É o seguinte, o ácido cítrico que tem no limão, né, ele é um ácido fraco, na realidade. O pH dele é em torno de 4,5, 5. Né? O pH do seu estômago, Adriana, é em torno de 1,5, 2. Ele é bem mais ácido. Então, tomar água com limão para causar gastrite, eu não vejo muito sentido. Agora, é bem verdade que os alimentos cítricos, eles aumentam o refluxo, né, para o esôfago. E aí você pode ter, né, um desconforto por causa do refluxo, sim, por conta dos alimentos cítricos. Né?
E aí, mas se você for ver, a quantidade que a gente está falando são umas gotinhas de limão, e é como a Tarsila falou, é muito mais para você estimular o indivíduo a se hidratar, porque é muito melhor você tomar uma água com umas gotinhas de limão do que tomar um refrigerante, né? E do que propriamente você tomar o limão. Tal. Eu acho que não tem na literatura provando, né, isso daí, mas é como estímulo de promoção de hidratação, ele é muito importante. Eu uso, inclusive, para os meus pacientes, por exemplo, que têm calculose renal, isso daí porque o ácido cítrico ele é um solubilizante da urina e ele diminui a precipitação de cristais, né, que vão formar os futuros cálculos, né? Nós produzimos citrato e ácido cítrico, o rim produz isso daí exatamente como solubilizante da urina. Mais uma estratégia para vocês anotarem aí, gente. Quem tem esses cálculos aí, mais um benefício. Mas não está queimando as gordurinhas, tá, gente? Só não consegue queimar as gordurinhas. E aí tem a Adriana, outra Adriana, trouxe uma questão do marido dela. Ela fala que há 10 anos, toda virada do ano, ele pretende ou refere, né, como resolução que vai tentar emagrecer. E aí ela até brinca, né, que só não acertou o ano ainda. Uma grande questão, Adriana, é que, assim, não sei a questão do seu marido, etc., mas a obesidade, ela é uma doença. Então, na realidade, quando a pessoa tem obesidade em algum grau, a questão quando vira o ano e uma das soluções, né, uma das resoluções de ano novo, seja, eu vou emagrecer, significa que eu vou procurar um tratamento para uma doença que se chama obesidade. Então, a gente sempre sugere, e a gente sempre bate na tecla, a necessidade e a importância do acesso a um serviço de saúde, para poder avaliar o porquê que talvez ele não esteja acertando o ano, e por que passa ano e entra ano, ele continua com a mesma doença da obesidade, porque não está existindo ainda tratamento. Eu acho que antes de passar a bola para a Tarsi, que eu acho que vai ser bem bacana ela comentar essa questão de engajamento, que talvez esteja faltando, é lembrar disso, que se ele é um paciente com obesidade, ele na realidade está deixando uma doença passar, então tendo um diagnóstico que ele em casa já consegue ter, e ele não está procurando um acesso à saúde para que ele possa ser tratado de maneira adequada, para que a doença dele possa ser tratada de maneira adequada. Então, assim, só uma sinalização que talvez ele precise de uma acolhida maior, e aí a Tarsi vai dar ideias aí para a gente, porque que entra ano, sai ano, às vezes a gente faz resoluções aí de perda de peso e não alcança. Eu acho que a Livinha, enfim, colocou aí uma questão que é bem importante, que é a orientação, né? Cada obesidade traz uma história, a gente, enfim, não conhece o histórico do seu marido, mas em que ponto ele está, quais são as estratégias que ele já tentou de início de ano, porque a gente estava falando daquela coisa do radicalismo. Óbvio que tem coisa meio radical que funciona para algumas pessoas, tem algumas pessoas que têm essa coisa, não, agora eu vou focar, vou fazer e vai acontecer, eu vou conseguir diminuir, fazer. A gente tem que lembrar assim, perda de peso, gente, envolve fazer restrição calórica, né? Então a gente precisa, de uma certa forma, ali dentro daquela balancinha do que a gente consome, o que a gente gasta, ter déficit, diminuir isso. Eu tenho que consumir menos do que o quanto eu estou gastando. Então eu preciso criar esse déficit. Então, normalmente, dentro de uma orientação nutricional, a gente consegue ter um pouco essa ideia do quanto a pessoa está consumindo no dia e o quanto ela está gastando. Óbvio, nem muitas vezes a obesidade vem só desse processo, que é o que a Lívia falou. Às vezes eu até melhoro a alimentação. Poxa, Tarsila, mas eu deixei, eu fui lá, eu deixei de tomar meu café da manhã, eu cortei o meu pão, mas às vezes não é isso o suficiente. Por isso a ideia de uma visão de equipe, porque muitas vezes, a partir de um check-up, por exemplo, como o doutor Américo começou falando, que é extremamente importante, a gente consegue entender outras questões que podem estar envolvidas dentro de todo esse mecanismo do excesso de peso, principalmente, poxa, você colocou uma informação muito importante,
faz 10 anos que ele lida e não consegue ter resultado. Então, que via que a gente ainda não conseguiu, ou lembrar que a obesidade é uma doença crônica, qualquer tipo de comportamento que ele tenha tentado colocar dentro da rotina dele, seja fazer atividade física por um período, seja ter tentado mudar alguma coisa de alimentação por um período, ou se ele fez uso de algum tipo de medicamento por algum período, isso tem que ser dentro de uma estratégia a longo prazo. Muitas vezes a gente não resolve o problema de uma obesidade de 10 anos em 2 meses. E talvez a grande ansiedade das pessoas seja essa. Ah, eu tô 20 quilos acima do meu peso. Ok, às vezes a primeira pergunta que eu faço para as pessoas no consultório: quanto tempo você ganhou esses 20 quilos? Ah, desde que eu casei. Você tá casada há quanto tempo? Casamento é uma tristeza, tá, gente? Casamento, se eu fizesse um top aqui, desde quando começou a ganhar peso, o casamento ganha. Não sei como que é na vivência clínica dos meus colegas aqui, mas no meu consultório é desde que eu casei, Tarsila. Bom, tô casada há 10 anos, então aí você faz aquele cálculo, 20 quilos em 10 anos. Por que eu quero perder 20 quilos em um mês, em 2 meses, em 6 meses? O processo de excesso de gordura não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, entender um pouco também da doença, entender da obesidade é importante. Porque, às vezes, a obesidade é tratada um pouco, o excesso de peso, como banalizado. Assim, come menos, gasta mais, você é preguiçoso, por isso que você não perde peso. Todo ano você fala a mesma coisa. E, gente, não é assim. Eu preciso acolher, é uma doença, eu preciso entender quais os mecanismos estão envolvidos, eu preciso criar estratégias, eu preciso que essas estratégias vão entrando gradativamente, e eu preciso de equipe, eu preciso de orientação. Eu achei bacana, Tarsila, que você falou, porque é justamente isso, né? Existem muitos fatores de mecanismos fisiológicos que se retroalimentam, que mantêm e persistem a obesidade. Então, a gente banalizar, a gente negligenciar a obesidade e achar que simplesmente é só, vou diminuir a comida, vou correr um pouquinho, e considerar quem não está conseguindo vencer essa luta como uma pessoa que não consegue ter adesão ao que ela, ou não está conseguindo fazer o que se propõe, na realidade também a gente está negligenciando o auxílio a ela, porque na realidade existem fatores de mecanismo fisiológicos que vão se retroalimentando, hormonais, fatores de neurotransmissor que terminam mantendo toda essa questão. E aí, tomando essa ideia aí da patologia de doença, né, a gente salta aos olhos que, assim, a ideia dos check-ups, a gente pensa a princípio, como fazer um screening numa pessoa que aparentemente não tem nenhuma doença ou não faz nenhum tratamento, porque a ideia do check-up não é olhar seu diabetes uma vez por ano. O paciente que já porta uma doença, ela deve ter segmento, ele é diferente do check-up. E os pacientes que já têm alguma doença, que têm doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, como é que a gente engaja eles dentro dessa questão de resolução? Américo, o que você acha? Já que o check-up é aquela ideia da pessoa que fala, eu quero promoção de saúde, quero descobrir se está realmente tudo bem, e aí eu vou melhorar minha alimentação e exercício físico. E a pessoa que já tem alguma doença diagnosticada, principalmente as doenças crônicas como diabetes e hipertensão, como é que a gente coloca elas aí nas resoluções de ano novo? O engajamento, o envolvimento, já que o check-up é uma coisa diferente de acompanhamento e segmento de doença. Eu penso que para essas pessoas, né, principalmente as que já têm diagnóstico e elas estão em segmento, elas estão com o segmento que infelizmente não é a maioria, infelizmente, né? A gente tem uma série de indivíduos aí que são hipertensos, né? Na estatística americana, só 30% dos hipertensos, por exemplo, eles são conduzidos e controlados, né? Ou seja, eles estão sendo acompanhados, ou seja, 70%. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, isso daí deve ser menos ainda, né? Provavelmente, a gente não tem dado sobre isso. Então, o indivíduo que ele já está em segmento é mais uma oportunidade, ou seja, o início do ano é mais uma oportunidade para ele se inserir e traçar objetivos. O seu objetivo é perder peso, o seu objetivo é fazer uma atividade física, e é muito importante também a questão de que a gente fala muito, faça atividade física, mas essa atividade física, para esse tipo de paciente que já tem um problema, ela precisa ser também aquilo que a Tarsila falou, da equipe multidisciplinar, ou seja,
um educador físico ele é fundamental, porque você pode perder uma oportunidade de tornar o hábito da atividade, o hábito de atividade física, porque, por exemplo, se esse paciente ele lesionar, ele tiver uma fasciite plantar, uma lesão no pé, que ele não puder mais caminhar, pelo menos por um determinado tempo, não adianta você chegar para ele e falar assim, você tem que caminhar, mas ele sente dor no joelho. Então, o educador físico vai exatamente estudar qual que é o melhor exercício para ele, como é que ele vai começar de uma forma gradativa, né? Explicar, por exemplo, às vezes é melhor, às vezes corrigir um erro de postura, às vezes fazer hidroterapia, né? Ou seja, tem várias formas de você cativar esse indivíduo para ele manter, porque o que a gente precisa incutir na cabeça das pessoas é o hábito, né? E eu vejo que para esses indivíduos é mais uma oportunidade que eles vão ter de ter um hábito saudável, né? Mesmo já tendo um tipo de problema. Então, ou seja, para esse indivíduo a gente tem que ter um olhar, né, diferenciado. Ou seja, é aquilo que a Tarsila falou, não existe uma fórmula mágica para todo mundo, né? Esse indivíduo ele vai ter um olhar diferenciado. Então, isso é muito importante para acolher o indivíduo e, inclusive, para demonstrar para ele que aquilo pode ser útil para ele controlar, por exemplo, o seu diabetes. Se ele não faz atividade física, como é que ele vai... Isso ajuda a controlar o diabetes dele, isso é fundamental. Então, só que não pode ser qualquer tipo de exercício, né? Ele não pode chegar e começar um Ironman, né? Então, ele tem que caminhar e tem que ir passo a passo. América, eu trouxe essa questão porque o que a gente tem hoje, né, de estatística é que a importância do check-up é porque a gente tem 50% dos pacientes portadores de diabetes, eles não têm diagnóstico, eles não sabem ser diabéticos, então estão circulando por aí, doentes e sem cuidado, sem assistência adequada. Então, a importância do check-up é lá que você falou no começo. E, por um outro lado, de todos os pacientes que têm a doença já diagnosticada, a gente tem também 50% deles que não têm assistência médica. Então, o quanto interessante a gente aproveitar esses engajamentos, essas resoluções de ano novo, para poder tentar engajar, para poder levar um estilo de vida melhor. Eu vou tratar, não necessariamente a pessoa vai viver em médico, mas ela vai ser lá captada, avaliada, vai ter uma orientação, uma promoção, né? Isso que você trouxe do exercício físico é super bacana. Saiu um estudo super recente agora, semana passada, que mostrou que 4 minutos de exercício físico misto por dia, ele já consegue reduzir risco cardiovascular. Então, na verdade, é aquilo que a gente fala do que são 4 minutos que eu não vou olhar no Facebook, que eu não vou olhar no Instagram e que eu conseguiria talvez fazer. Se eu tiver alguém, né, um especialista que possa me ajudar a fazer um exercício possível para mim, para a minha capacidade física, para o meu condicionamento cardio, para o meu condicionamento muscular, muito possivelmente a gente teria, traria esse paciente, ele engajaria com melhora e com diminuição de riscos. Eu tenho aqui, Tarsila, uma pergunta para você, que na verdade está perguntando sobre jejum intermitente, e aí eu vou abrir para todas as dietas da moda, né? Então, às vezes a pessoa tenta a resolução de ano novo, fala, nossa, eu preciso de um choque, então eu vou tentar essa aqui que me falaram que é boa. E o que acontece, Tarso? Acho que você já comentou um pouquinho, já sinalizou no momento em que você falou que não existe nenhum milagre e nem nenhuma receita prontinha em caixa, mas o que você traz dessas dietas de moda? O jejum intermitente, né? Dieta low carb, dieta cetogênica, o que você traz de informação? Mas para a gente poder conhecer e talvez até que a pessoa se engaje, ache que possa ser interessante para o estilo de vida dela, para abraçar aquele estilo de vida e procure um profissional que possa orientá-la a seguir essa dieta. Mas o que você considera? Acho que é legal, você trouxe uma questão que eu gosto muito de falar e que talvez seria interessante as pessoas colocarem na listinha aí de resolução, que é o estilo de vida. Qual é o estilo de vida que eu quero ter e seguir daqui para frente? Tudo isso que a gente está trazendo, né? Acho que aí juntando um compilado do que o Américo trouxe com relação à atividade física, do que a gente vem falando com relação à perda de peso, obesidade e todas essas questões,
existe uma questão que é muito comum nas doenças crônicas, que a gente vem falando aqui na temática da live, tanto obesidade, quanto diabetes, quanto hipertensão, que é, eu preciso de mudanças que eu consiga instituir na minha rotina a longo prazo. E aí a gente tem várias formas de começar. Dentre as formas, existem estratégias que hoje a gente coloca dentro da questão da dieta da moda. Então, um nutricionista, um profissional nutricionista, obviamente que ele tem esse leque de possibilidades, né? Mexer com algum tipo de nutriente, diminuir o carboidrato, que aí a gente está entrando numa estratégia mais low carb, diminuir a janela de tempo que essa pessoa está se alimentando ao longo do dia, que é o famoso jejum intermitente, deixar uma quantidade maior de gorduras de boa qualidade na alimentação, fazer uma alimentação contando todos os alimentos de acordo com aquela recomendação nutricional para aquela pessoa. E aí, o que é melhor? A gente vai ver o estilo de vida da pessoa. Como é que é a sua rotina, o que você gosta, o que você tem acesso. Eu não posso esquecer que as pessoas têm que ter acesso à alimentação. Não dá para eu colocar que eu só vou emagrecer se eu fizer um jejum ou se eu só comer a farinha integral dos Alpes suíços, né? Então, assim, eu preciso entender que toda a população tem direito a conseguir fazer essa tal restrição calórica que a gente falou. O grande objetivo dentro do arsenal de tratamento da obesidade é fazer restrição calórica. A gente pode ter essas estratégias, mas dependendo da pessoa, e muitas vezes o check-up que a gente faz, ou quando eu recebo o paciente que já passou em consulta com endócrino, que passou em consulta no check-up, que fez... eu já tenho lá um exame, a partir dali eu já consigo entender qual que vai ser a melhor estratégia para aquela pessoa. Ela tem triglicérides elevado, ela já tem hipertensão, ela tem gordura no fígado. Então, poxa, será que uma dieta cetogênica, para quem tem uma gordura no fígado, né, dependendo do tipo de alimento que vai utilizar sem nenhum tipo de orientação, uma pessoa que faz uma quantidade expressiva de atividade física, limitar tanto assim o carboidrato, ou como que ela vai utilizar e sem fazer orientação. Então, assim, eu tenho estratégias e todas elas são muito bem-vindas, gente. Assim, a gente não tem nenhum tipo de estratégia que a gente não possa levar em consideração, dependendo do objetivo da pessoa. Mas eu tenho que lembrar que dentro desse tratamento de doenças crônicas existe o famoso depende, porque muita coisa não é para todo mundo, muita coisa não vai funcionar da mesma forma para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa briga do que é melhor e do que é pior, no sentido geral, e a gente tem que lembrar que a gente caminhou tanto para praticar uma medicina para a saúde de individualização, de priorizar o paciente que está na nossa frente. Eu brinco que a gente está cada vez mais querendo voltar para o mundo do Minion, onde a gente trata todo mundo igual. A gente está criando um monte de Minion, que tem que comer igual, tem que se exercitar igual, tem que beber água igual, tem que fazer tudo igual. E nós não somos iguais, nós somos indivíduos com rotinas, com acesso, com prazeres, com dinâmicas familiares, com emoções. Eu sou, além da obesidade, do meu diabetes, da minha hipertensão, eu sou um indivíduo. E dentro disso eu tenho que personalizar em cima disso, né? Então, eu acho que dieta da moda é um pouco cruel nesse sentido. Não no sentido de que não vai ter efeito, mas no sentido de que eu não priorizo o indivíduo que vai colocar essa dieta da moda em prática. Então, oriente-se, busque a sua equipe, entenda qual que é a melhor estratégia, qual é o melhor planejamento alimentar individualizado para você, em conjunto com o medicamento que for necessário, ou com o procedimento cirúrgico que for necessário, ou com o que for entendido que é o melhor para você, com a atividade física necessária, entender que a gente vai fazer um estilo de vida de acordo com o objetivo e com o que aquela pessoa pode desenvolver e manter a longo prazo. Ah, é ótimo, né, Thais? Eu sempre pergunto, mas cabe na sua família, né? Essa escolha veste a sua família, porque a gente vive, tem que caber para a gente poder ter adesão. Se não adianta eu fazer uma low carb e dá para fazer por 3 meses, perdi super. Mas se aquilo não dá para fazer na minha família inteira, se a minha comida é diferente da minha família, se a gente não consegue durar isso por 6 meses, 1 ano, talvez aquela dieta não seja a estratégia. Família, não seja a estratégia. Eu falo que a Rafaela tem uma dúvida, ela pergunta se o jejum intermitente pode atrapalhar.
Então, assim, eu acho que a gente já expôs bacana que a ideia de uma dieta ou outra, nenhuma é ruim, todas elas têm estratégias interessantes e, na realidade, vão caber muito bem em determinado do indivíduo, mas aí ela tem essa dúvida em relação ao metabolismo. Deixar muito tempo a pessoa sem comer, ela vai atrapalhar a perda calórica, ela vai diminuir o metabolismo? Não tem muito essa correlação. Acho que se dentro daquele período onde a pessoa se propôs a alimentar, né? Eu falo que a gente recebe, às vezes, muitas pessoas já fazendo isso, né? Óbvio, dependendo do estilo de vida. Ah, a pessoa já não toma café da manhã. Então, o profissional que está lá, às vezes, ele pode usar isso a favor do paciente. Mas, obviamente, que ele não pode não tomar o café da manhã e comer tudo desregulado no restante do dia, né? Fazer tudo de uma forma bagunçada, não colocar os nutrientes que são importantes para o organismo funcionar. Aí sim, eu posso ter um prejuízo, porque não necessariamente no período que eu estou comendo de uma forma organizada. Acho que às vezes as pessoas ainda têm aquele momento que se discutia muito, eu tenho que comer a cada 3 horas, que era um pouco a coisa da água que a gente começou falando, tem que tomar 2 litros, tem que comer a cada 3 horas, tem que fazer não sei o quê. Eu sempre brinco que quando a gente busca um estilo de vida, a gente tem pontos de partida. Talvez a questão de você ter um número para a água, para você entender o quanto aquilo traz significado para você se colocar dentro de uma rotina de qual período de tempo você se sente confortável de fazer uma refeição. A gente tinha muito a coisa dos 3 horas, a gente, por um tempo, já derrubou um pouco isso, não existe tanto, todo mundo precisa comer a cada 3 horas. Cada um é um, a gente tem que respeitar os nossos sinais de fome e saciedade. Eu tinha muito paciente na época, mas eu não tenho fome, eu não quero comer um lanchinho da manhã. Tá bom, não quer comer um lanchinho da manhã, não come, você está se sentindo bem com isso? Óbvio, é um paciente com diabetes, que tipo de insulina que ele usa, que horário que vai fazer o pico de insulina. Então, para algumas situações ainda, dependendo do tipo de medicamento que usa, como que é a rotina, se faz uma atividade física naquele horário. Então, mais uma vez, olha como a gente abriu o leque de individualização e, de repente, a gente está querendo fazer tudo isso aqui de novo. A gente caminhou muito para a gente conseguir individualizar. Então, sim, essa coisa do jejum intermitente, talvez as pessoas tenham dúvida, porque muito se falava do comer fracionado a cada 3 horas, tinha os numerinhos mágicos, e hoje a gente sabe que a gente pode olhar a pessoa lá na nossa frente e entender a melhor forma. Paciente que faz cirurgia é um pouco diferente. Quem paciente que faz cirurgia bariátrica, a gente já tem aí a questão do fracionamento alimentar como nosso aliado, porque como a pessoa consegue ingerir pouquíssima quantidade de alimento numa mesma refeição, eu preciso do fracionamento alimentar para não desnutrir aquela pessoa. Então, mais uma vez, individualização. Eu ainda tenho espaço dentro das orientações nutricionais para a pessoa que precisa fracionar uma alimentação. Mas se eu entendo que tem uma pessoa ali que eu consigo dentro de 10 horas do dia, de 8 horas do dia, colocar o que ela precisa para manter o organismo dela saudável quando eu penso em alimentação, tá tudo bem, desde que ela entenda que isso vai ser um processo dela a longo prazo, porque ela tem esse estilo de vida e dá para ela comer desse jeito a longo prazo. Ótimo, não sei se ficou claro. Que é da individualização é o mais importante, né, mesmo, né? Porque o diabetes, por exemplo, o diabetes do tipo 1, né, não é toda dieta que você pode propor para o diabetes do tipo 1. Então, acho que a individualização aí é o foco. Tem um relato muito bonito da Ivete, que ela fala que ela tem obesidade desde a infância. E desde então ela faz dieta. Então, é muito comum a gente ver isso. Às vezes a pessoa até frustrada, porque tem uma história longa de dietas, né, de regimes. E ela tinha 130 quilos, perdeu 30 quilos e estacionei. Ela está com dificuldade agora de progredir naquela perda de peso e ela aparentemente é diabética e teria esse desejo de cirurgia bariátrica. Realmente, Ivete, é claro que eu não sei, né, mas você falou que é uma obesidade mórbida. Se o IMC realmente for obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica é uma das ferramentas para o tratamento dessa obesidade e é uma ferramenta muito efetiva com uma perda de peso sustentada. E sim, ela tem uma resposta muito bacana em relação ao controle glicêmico. Então, em grande parte das vezes, os pacientes, quando não remitem da doença, controlam muito bem a doença. Então, trazem para as metas daquilo que a gente deseja num tratamento, num acompanhamento do paciente que porta diabetes. Mas assim, Ivete, eu acho que você já conquistou muito, que se a gente avaliar 30 quilos, a gente tem que pensar no tecido adiposo como uma doença inflamatória que você já se livrou dela. E a questão desse estacionamento é algo fisiológico do processo de perda de peso.
Então, a gente tem isso. O nosso organismo, ele tem essa questão que a gente chama, às vezes, de platô, porque a gente vai tendo set points de equilíbrio e aí você tem, nesse momento, você está numa fase equilibrada. Talvez um profissional que possa te engajar, te ajudar, ver na parte dietética, ou às vezes no exercício físico, o que poderia compor para você continuar no seu processo. Mas é fisiológico, durante a perda de peso, esses momentos de estacionar ou de platô. E assim, mas está de parabéns. E se realmente existia a indicação de cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta muito bem-vinda para casos de obesidade mórbida e para pacientes com obesidade em qualquer grau e que tenham um diabetes, né? Não sei o que você pode falar, Tarso, para ela, para dar um help um pouco mais prático, né? Eu acho que tem um pouco esse lado de ótimo, né? Acho que talvez quando a gente recebe pacientes que têm histórias de sucesso, conseguiu. O que você fez até então, né? Como é que foi para você organizar e o que a gente pode ainda otimizar dentro desse processo? Com relação ao diabetes, aí eu não sei qual que é a tua vivência, né? No sentido de se você monitora o diabetes em casa ou não, mas eu sempre brinco que monitorização glicêmica é o nosso grande aliado quando a gente quer melhorar a nossa visão de que momento do dia talvez eu possa criar estratégias para melhorar valores, né? Eu estou o dia inteiro ficando alto, eu estou ficando mais ali naquele momento do almoço, do jantar. Então, eu sempre engajo as pessoas, porque às vezes, poxa, toda vez que eu pego o meu exame, tá lá, o médico fala que tá ruim, a glicemia de jejum tá alta, a tal da hemoglobina glicada também, mas às vezes isso não traz um olhar mais minucioso. Então, às vezes, fazer aquele exame mais simples, que é fazer a ponta de dedo em casa, às vezes te ajude, porque esse peso todo que você perdeu, com certeza, ele já seria super interessante para te trazer uma melhora também em resultados de diabetes. Então, talvez aonde que a gente não esteja acertando, né? É difícil a gente ter respostas prontas aqui, né? Eu vejo que algumas pessoas trazem alguns relatos aí pessoais, mas é um pouco difícil porque a gente, para criar uma estratégia, seja alimentar, medicamentosa, de atividade física, ou tudo que a gente possa ajudar vocês, tem um arsenal de informações que a gente precisa juntar para tentar ser mais minucioso da onde realmente a gente vai agir em conjunto para chegar, porque é isso, né? Cada história que vocês dividem com a gente se sente parte no processo, porque é junto que a gente consegue resolver. Então é isso, acho que talvez você tentar, como a Livinha falou, alguma coisa mais minuciosa da alimentação ou de atividade física, ou vou me engajar mais na monitorização, entender mais ou menos como está o dia a dia da tua glicemia, para a gente ser mais personalizado nas ações, vamos dizer assim. Vou fazer uma pergunta agora para o Américo, já que a gente está falando de comida, né, Américo? Já que a gente falou que eu não protejo, né, eu não tenho muita proteção renal se ficar exagerando em água, etc. A ideia não seria só essa, seria se perceber, se está bem hidratado e ir tomando água conforme isso, e não necessariamente seguir, né, vou até 4 litros, vou até 3 litros, quanto mais melhor. Tem algum alimento que possa ser prejudicial, que o consumo desse alimento cronicamente, alguma coisa industrializada, alguma bebida industrializada, existe algum hábito de vida que a gente leve, que não as doenças crônicas conhecidas e sabidamente, que possam levar a uma piora da saúde renal? Sim, eu acho que o sal seria um vilão aí, principalmente se o paciente for um paciente hipertenso, ou se ele tem um histórico familiar de hipertensão e que ele pode desenvolver hipertensão. Então, o sal em excesso, a gente sabe que a dieta ocidental, ela tem bastante sal, né? Em torno de 12 até 14 gramas de sal por dia, é um excesso, e esse rim, ele não precisa de tudo isso, o seu organismo não precisa de tudo isso, e esse rim vai ter que eliminar esse excesso aí, e alguns indivíduos hipertensos, eles não conseguem eliminar esse excesso, então eles retêm esse sal, né? E isso ao longo do tempo vai mostrar que o paciente vai ter uma hipertensão de difícil controle, né? Ele vai ficar mais inchado, então o tornozelo vai ficar mais inchado, então é aquele paciente às vezes que já acorda com o tornozelo inchado, porque ele está com excesso de sal.
E eu acho que um hábito muito importante das pessoas, né, que eu acho que a gente também tem que incentivar, é que as pessoas precisam ler o rótulo do que elas compram, né, para saber o que está ali, o que ela realmente está comendo, qual é a quantidade de sal que tem aquilo lá, né? Eu nunca me esqueço de um paciente que era um transplantado de rim, que eu fazia de tudo para... E aí ele chegava aqui hipertenso no consultório. E eu já estava com 4 medicamentos para ele e nada. Eu falei assim, olha, alguma coisa o senhor está fazendo errado, né? Alguma coisa, tem que ver o que está acontecendo, o que o senhor está comendo. E ele comia, mas o problema era a pessoa que fazia a comida dele, que ela usava 2 tabletes de caldo quinó, né? Então, só isso aí já são quase 4 gramas de sal que colocava na comida e ele ainda adicionava mais sal. Então, na realidade, assim, são coisas pequenas que as pessoas têm que aprender, têm que ter o hábito. Quando você compra aquilo lá, você vai fazer uma receita e aí você vai no supermercado, olhe qual a quantidade de sal, olhe qual é a quantidade de carboidrato que tem ali, assim, só para você saber o que tem ali. Esse é um hábito muito importante para as pessoas conhecer o que está comendo, porque às vezes você não sabe nem o que está comendo, e isso vai ter um impacto muito grande na evolução de uma doença como, por exemplo, a hipertensão, como, por exemplo, diabetes. Nossa, mas eu não sabia que isso eu não podia comer. Não, mas isso está lá escrito, ó. Você está lá vendo, tem que se adaptar, tem que olhar o que você está comendo. Acho que é um hábito saudável que as pessoas deveriam fazer e começar o ano, né? Porque agora as pessoas vão fazer supermercado de novo e já vai lá e já olha o rótulo para saber o que está comendo. E aí, Livinho, eu só vou complementar aqui do Américo para a gente fazer a dupla aqui do sódio, não tenho como ficar quieta nesse quesito, mas é isso, né? A gente vem numa campanha muito grande, assim, exatamente porque a gente sabe o quanto a nossa alimentação ela ficou mais industrializada e a gente não pode esquecer que o sal é um conservante. Então, normalmente, tudo que vocês estão trazendo para casa de vocês, que esteja num pacote, isso vai estar contribuindo, por mais que lá na frente da embalagem esteja falando que é a coisa perfeita da fibra, do mundo colorido, da alimentação saudável, está no pacote, vai lá atrás no rótulo, vê a quantidade de sódio, né? Então, busquem cada vez mais alternativas que não usem sódio de adição, que sejam zero, e o famoso, gente, troque os temperos industrializados por temperos naturais, né? Eu brinco que tem um meme na internet que a gente teve tanta briga por conta das especiarias, e agora a gente está aqui usando caldinho pronto. Então, assim, vamos usar, gente, salsinha, cebolinha, cebola, vamos temperar tudo com alimento de verdade, é o famoso desembale mesmo, menos e vamos descascar mais, vamos usar esse período ainda de pandemia que está mais em casa para fazer comida em casa, para não usar tanta coisa de pacote, porque isso talvez, pensando em saúde renal, que a gente está trazendo aqui, é extremamente importante, saúde como um todo, porque não é só o sódio que está lá dentro, a gente está falando de outros tipos de conservante, de outras químicas, de corantes. Então, assim, existe uma questão aí de indústrias que estão trazendo também coisas mais naturais, mas vamos ser mais criteriosos com o que a gente coloca no nosso carrinho de compras. Tem muita gente que fala, mas é caro ir na feira. Mas também é caro investir numa garrafa de refrigerante, é caro investir num pacote de biscoito recheado, é caro investir num macarrão instantâneo. E, às vezes, se você trocar um macarrão instantâneo por um macarrão com um pedacinho de tomate feito em casa, você vai gastar, você não vai gastar 3 minutos, você vai gastar 6, mas você vai trazer um benefício gigantesco para o dia a dia de vocês. Então, acho que tem que trazer, assim, de resoluções de início de ano, as tais das pequenas trocas. Talvez eu não precise para uma estratégia de tirar um determinado tipo de alimento, ou fazer o jejum da vida, ou qualquer coisa do gênero, mas eu posso fazer pequenas trocas na minha lista de compra. Eu vou trocar o macarrão instantâneo pelo macarrão integral, que seja, mas eu vou cozinhar ele aqui na água, vou cortar um tomatinho, vou montar minha salada, vou levar uma salada de fruta no potinho e vou parar de levar as barrinhas industrializadas. Então, pequenas trocas. Acho que essa fica aí como dica para tudo que a gente veio falando. Vamos dar os pequenos passos, né? Começar com os pequenos passos, às vezes.
Ah, excelente, Tarsi. Eu acho que para aproveitar, né, que a gente findou um ano de pandemia em que realmente a questão de engajamento de promoção de saúde foi muito diferente, muito esquisito. Então, um ano em que a gente não pôde ir para academia, e quem ia para academia às vezes se tornou sedentário, alguém que às vezes tinha uma alimentação já bem estruturada, porque ia para o trabalho e comia no refeitório, ou tinha um quilo bacana, de repente se viu sem essa possibilidade, essas dificuldades. Então, aproveitar essa virada para a gente poder engajar tudo que a gente não fez lá. A pandemia não acabou, mas talvez a questão das resoluções de ano novo é tentar trazer para casa. A gente tem que gerar, né, autonomia, então eu acho que a gente é responsável pela nossa saúde, então a gente tem que gerenciar, buscar conhecimento, ir atrás de profissionais que possam direcionar a gente para o melhor, né, para os melhores rumos, mas também fazer isso em família. Então você falou da questão de sucos, etc. Eu acho muito interessante, eu tenho 2 filhos, essa questão de tipo, não, mas tem aquele suco que é bom, né? Aquele de maçã, né? Ele tem menos, não é açúcar, então eu dou para eles e coloco na lancheira. Na realidade, quanto mais a gente se capacita e quanto mais a gente tem conhecimento, a gente quer ver que a gente termina oferecendo para a nossa família, inadvertidamente, sem ser escolha delas, uma qualidade, uma quantidade de açúcares, uma qualidade, uma quantidade de sódio, de alimento não adequado, sem eles escolherem. Então, quando eu escolho comer, né, o meu brigadeiro, eu sei o que eu estou escolhendo. Quando a entrada é inadvertida, é que é um pouco mais triste. Então, que a gente possa fazer mais escolhas, né? Como a gente já está nas considerações finais, eu queria passar, né, a bola para cada um de vocês, América e Tarsila, para ver o que a gente considera, né, assim, dentro das especialidades nossas, que a gente possa trazer, então, em 2021, com maior promoção de saúde, com mais engajamento em relação ao nosso autocuidado, tanto na questão de, né, de avaliar se está tudo bem, quando está tudo bem aparentemente, quanto para eu voltar a cuidar das doenças que sabidamente eu já tenho, e também para a questão de como é que eu vou evitar qualquer dessas coisas, né, estilo de vida, etc. Eu acho que eu, como endocrinologista, a ideia, né, assim, melhorar a questão de industrializado, aproveitar que a gente já não pode ficar em lugares fechados, aproveitar para fazer um lazer mais externo e levar a criançada para um outdoor, para a gente construir da infância e eles terem uma maior capacitação, né? O que você acha aí, Tarsi, para um 2021, para a gente encerrar a nossa live? É desejo mesmo. Eu acho que eu desejo que esse fogo de fazer diferente, essa motivação de início de ano, ela realmente continue ao longo dos meses, né? E entender que nunca existe uma única forma. Às vezes as pessoas elas começam por uma forma e se frustram, e eu sempre brinco que eu desconfio do paciente que não volta, no sentido de que o paciente que volta fala, consegui fazer tudo, doutora Feliz, mas eu fico falando, e aquele que estava com aquela dificuldade? Gente, volta, né? A gente pode junto tentar um caminho diferente. Acho que hoje aqui a gente falou de inúmeros caminhos e ficou muito claro que não existe um somente. Muitas vezes a equipe ela vai por um lado, e a gente tem que trabalhar em cima das dificuldades. Nunca a gente vai conseguir fazer de uma forma só. Se às vezes cada um de vocês trazer isso para o trabalho de vocês, quantas vezes, eu vou fazer uma reunião, vou por um caminho, é o primeiro briefing, o segundo briefing de uma coisa, é o primeiro projeto, quem trabalha com uma coisa, não, vou começar fazendo a estrutura por aqui, não, é melhor voltar por lá. Por que na saúde vai ser diferente? A gente tem pontos de partida, a gente sabe que a vida das pessoas muda, às vezes num mês está tudo bem, no outro mês perdeu o emprego, o filho ficou em casa, veio a pandemia, e é isso. E a doença está ali, a doença é crônica, e o tratamento que existe para aquilo tem que acontecer e estar adaptado para qualquer momento de vida que vocês tenham. Seja aquele momento que você conseguia ser a pessoa que ficava 3 horas dedicada na academia, que de repente teve que ficar dentro de casa, cozinhava em casa, ou como a Lívia falou, tinha um restaurante para se alimentar e teve que se readaptar. Temos que nos adaptar saudavelmente a todas as... Isso é um comportamento de autocuidado que a gente usa muito no mundo do diabetes, que é o adaptar-se saudavelmente, e que eu acho que vale muito para qualquer tipo de resolução que a gente coloque para a gente, e entender que qualquer estratégia que eu ponho, eu tenho que adaptar para seja qual for o rumo que vá, e conte com a equipe e com as estratégias todas que existem para conseguir ter sucesso. E eu desejo que vocês atinjam o sucesso e que em 2022 a gente esteja comemorando essas metas que todos vocês se propuseram no início de 2021. Esse é o meu desejo.
Boa noite a todos. Bom, para minhas considerações finais, eu acho que uma questão muito importante que nós falamos várias vezes, e eu vou tentar ainda responder uma pergunta aqui, junto com essas minhas considerações, toda estratégia, ela precisa, primeiro, né, ser individualizada para aquela pessoa, né? Toda estratégia que você pega todas aquelas pessoas e tenta colocar numa estratégia só, você já está errando, né? E uma outra questão importante é que o ser humano ele vai mudar ao longo do tempo. Veja o que aconteceu com a gente em 2020. Todo mundo teve que se adaptar. Por isso que os neandertais eles foram extintos, porque o Homo sapiens conseguia se socializar, conseguia se modificar, e os neandertais não. Então, o que eu vejo é que a estratégia ela foi estabelecida no início, mas no meio não significa que ela tem que ser a mesma. Ela pode mudar, porque o indivíduo muda. Né? Teve uma pandemia, então você tem que mudar. Eu não ia para a academia, né? Porque a academia estava fechada. Mas você não vai trabalhar e não pega um transporte coletivo? Então, em vez de você soltar na sua estação do metrô, você solta uma estação antes e vai caminhar até a sua casa. Já é alguma coisa. É melhor do que você ficar em casa, né, sem fazer nenhuma atividade física. Bota a máscara, compra uma máscara melhor e vai caminhar, vai correr, vai andar de bicicleta. Dá para fazer isso daí, né? Tem uma perguntinha aqui que é sobre qual tipo de sal que prejudica. Eu vou só responder isso aí, porque isso aqui é uma coisa importante, todo mundo me pergunta, assim, não é o tipo de sal. O tipo de sal não é a coisa mais importante, é a quantidade. Existem sais, por exemplo, que tem o sal de cozinha, é o cloreto de sódio. Existem sais, por exemplo, aquele do Himalaia, da pedra, lá, quimó e tudo, aquilo ali é porque tem mais cloreto de potássio. É um outro tipo de sal, que dá um sabor um pouco mais amargo e menos salgado. Mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você usa demais aquele outro e acaba usando também, assim, consumindo mais. Então, a questão é a quantidade e não o tipo de sal. Então, eu desejo que todo mundo, né, procure, né, se conheça. Eu acho que a coisa mais importante é se conhecer, e a ideia do check-up é exatamente de promoção da pessoa se conhecer, traçar uma estratégia junto com um grupo multiprofissional, né? O Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem uma série de centros, centro de especialidade, né, o centro de obesidade, né, pode ajudar vocês nisso daí, e traçar uma estratégia para que em 2022, como a Tarsila falou, a gente colha novos frutos. Muito obrigado e boa noite para vocês e feliz ano novo. Quero agradecer, né, ao Américo, a Tarsila, achei que foi muito gostosa essa tarde, começo de noite aí de conversa, e avisar a todos que o conteúdo vai ficar gravado, que vai poder ser assistido posteriormente no site, no Facebook, no YouTube do hospital. E ressaltar também que alguma pergunta que porventura não tenha sido respondida aqui no momento, que aí depois a gente realiza a resposta depois da live. Então, eu quero agradecer a todos, um bom 2021. Obrigada.